Uma história começa com um homem acordando no meio de uma floresta nevada e se perguntando onde está. Logo em seguida, um monstro semelhante a um inseto chamado Giari começa a persegui-lo e quase corta sua cabeça, até que ele cai no gelo. Ele pensa que está seguro, mas o monstro o encontra depois de um jogo de esconde-esconde. Felizmente, o monstro é comido por uma criatura pegajosa chamada Maldição e uma garota chamada Vem salvá-lo. Ela percebe que ele tem amnésia. No caminho, ele faz várias pausas durante a caminhada, mas Kuan diz a eles que haverá comida de monstro se eles arrastarem os pés. Ele decide seguir Ku até sua vila, que fica na capital do país de Yamato. No caminho, ele se pergunta se a cauda de Ku é real e puxa, o que faz com que ela dê um tapa nele. Na manhã seguinte, ele chega à vila de Koolin e encontra outros como ela. Ambos conseguem um quarto em uma pousada. Kun se oferece para ser sua guardiã e decide chamá-lo de Aku, apesar de sua objeção. Quando chega a hora do jantar, Aku fica impressionado com Ku e tem um apetite voraz enquanto ela devora toda a comida. Ele vai tomar banho e Ku espia ele e quando ela vê, ela se assusta. Antes de dormir, ele aplica algum remédio em seus ferimentos e acorda completamente curado na manhã seguinte. Ambos vão trabalhar e Aku parece ser péssimo em tudo. Finalmente, Aku consegue um emprego e conserta uma roda d'água quebrada. Para evitar o trabalho, ele decide esconder isso para não ter mais trabalho, mas o chefe da vila, Yukon, descobre no dia seguinte. Aku recebe um pagamento de bônus por consertar a roda d'água. Em breve, Yukon vê Kun dando remédio a um homem atacado pelo Jijiri e pede a ela que o acompanhe para caçar alguns. No meio da jornada, Aku quase morre de exaustão e os homens permitem que ele ande no carrinho, onde ele conhece um estudioso chamado Maroro. Maroro faz um pouco de magia em alguns Jijiris pequenos e os homens atacam o resto. Um Jijiri realmente grande vem atacá-los e eles escapam. Yukon envia seus homens de volta à vila, mas Ku decide ficar e ajudar Yukon, e ela obriga Ku a se juntar a ela enquanto eles pensam em soluções. Aku se lembra da maldição que o ajudou a derrotar o Jijiri grande e Kouma sugere que eles a procurem, o que choca Aku. Mais tarde, eles atraem a maldição para o monstro e a consomem. A maldição olha para eles e vai embora depois de avistar Aku. Naquela noite, eles comemoram sua vitória. Na manhã seguinte, Aku conhece um grande pássaro falante chamado Kapoku e fica surpreso. No entanto, ele acaba aceitando que deve ser algo completamente normal, já que ele já viu outras coisas estranhas antes. Mas é somente quando Yukon lhe informa que ele estava realmente falando com a mulher no pássaro, chamada Hurutia, que ele descobre que ela é uma princesa de uma divisão de Yamato. Yukon pede a Ku e a Ku que o ajudem a levar Hurutia para a capital durante sua jornada. Ao longo do caminho, Kapoku começa a desenvolver um apego por Aku. À noite, Hurutia cozinha para Aku e ele decide impressioná-la trazendo água para o banho, enquanto Hurutia e Ku estão tomando banho. Ku lamenta a perda de Akona até perceber que alguém está observando-os e sai em perseguição à pessoa, que escapa. Ela encontra Aku, que vê toda a sua glória na manhã seguinte. Aku nota que o número de pessoas em sua companhia diminuiu. Eles encontram no Story, que estava espionando e os captura com uma gangue chamada Demozunu Gang. Depois que os bandidos saem com suas mercadorias, Aku se pergunta por que Yukon deixou eles irem sem lutar e Yukon lhe diz que é parte de seu plano. Enquanto isso, Nusoraide rompe sua aliança com a gangue de Mizuno e os ataca com alguns dos homens de Yukon que estavam escondidos na carga. Logo, um general real chamado Oshutoro chega para prender a gangue e agradecer à equipe. Quando eles voltam, a irmã de Yukon, Nekona, grita com ele por fazê-la se preocupar enquanto ele estava fora. Yukon fala às damas sobre um banho quente e fresco, e leva Rutia e Nekamel para tomar um banho. Hurutia desmaia enquanto fantasia sobre Aku e Yukon tomando banho juntos. Na manhã seguinte, Netcomu nos mostra pela cidade para se aproximar mais de Aku e aprender por que seu irmão gosta dele. Naquela noite, Nekona vem perguntar a Aku como ele simplesmente confia em todos facilmente, e ele lhe diz para se libertar e fazer isso, mas ela ainda acha que ele é um fracasso. Aka recebe uma carta de convite de Yukon e Hurutia desmaia novamente pensando em Yukon e Aku sozinhos em casa. Yukon revela que sua verdadeira identidade é o Shutoro, general de Yamato do lado direito, apesar dos protestos de Nekona. Mais tarde, Ukon oferece a Kuan e Aku uma missão secreta para proteger a capital enquanto ele está fora. Hacker sente que os trabalhos são mais trabalhos estranhos do que missões secretas. Mais tarde, Aku aprende diligentemente a ler e escrever. No caminho, Aku tem sua comida derrubada das mãos por uma senhora chamada Etitui, que está sendo perseguida por um cara chamado Kuru. Depois que eles escapam,
Kuru diz a Aku que ela fugiu de casa para encontrar o amor e ele decide abandoná-la, mas concorda em mostrá-la ao redor quando ela se agarra a ele. Enquanto eles caminham, Etitui conta a Aku sobre um homem chamado Derrigyeousmen, que é enviado pelo imperador para fazer o bem para o povo. Eles encontram Kuru e o resto de seus amigos. Kira se revela o irmão de Nikona e lhes diz que o Shutoro também lhe disse para encontrar Etitui, que é uma princesa fugitiva. Naquela noite, Aku confronta o Shutoro por ser o homem justo que tem ajudado o povo. Mais tarde, Kiru e Achu se mudam para lá. Enquanto toma banho, Aku encontra uma mulher nua chamada Karura, que lhe oferece uma bebida. Mais tarde, Aku recebe um convite para um banquete de Karura, que se revela a dona da pousada. No banquete, há insinuações de que Karura é sua mãe, mas ela mente dizendo que é sua irmã depois que corre a ameaça para não revelar isso com um terrível contato visual. Karura parece lembrar alguém com o nome Aku. Kuan diz a Aku que ela foi criada por várias mães em uma terra chamada Tusqueira e apresenta Aku a Toca, uma de suas mães. Eles logo começam a beber e Aku adormece depois de ficar bêbado. Um dia, enquanto a Tri e Rueta estão fora, Horotius encontra uma loja de revistas de amor de meninos e corre para procurar sua edição favorita de um autor chamado Haohoi Sensei. Quando saem da loja, uma menininha chamada Anju esbarra em Orodia e pega seu livro. Embryo gosta do livro porque ela diz que incentiva a amizade masculina e ela foge com ele logo após um dos 8 generais Pilar de Yamato, Mumishika, chegar para lidar com Anju por ter escapado do palácio no dia de um festival. Os 8 generais Pilar aparecem e todos descobrem que Anju é a princesa de Yamato. Enquanto isso, um homem chamado Decapompo convida pessoas para o seu navio para uma festa com alguma intenção egoísta, apesar dos protestos de seu assistente Boku e Nanta. Na festa, todos usam máscaras e a Shutoro leva Aku e Atui para a festa, que expõe a corrupção de Decapompo, que é um dos generais Pilar. O Chutorial vai para o subterrâneo e encontra um ninho de giris que Decapompo tinha estado a guardar. Entretanto, alguns giris invadem a festa e começam a levar as pessoas. No seu escritório, Bokoinanta vai pedir desculpas a Decapompo pela ocorrência, mas ele só lhe pede para salvar o seu tesouro do navio e parece que ele estava ciente de tudo desde o início. Enquanto luta contra os insetos, o Shutoro ordena a Aku para ir verificar o quarto de Decapompo para alguma evidência. No seu barco de fuga, Boing Ante percebe que esqueceu um dos ouros e Decapompo ordena-lhe que vá buscá-lo. De volta ao navio, ele encontra o ouro com Aku, a quem ele quase mata até no Sori e Algai virem para ajudá-lo. Depois de obterem evidências contra Decapompo, quando saem, o Chutora diz a Aku que está a viver uma vida dupla como general e como Yukon para poder ajudar as pessoas como general e nas ruas. Logo Kon diz a Aku que precisam de deixar a cidade para evitar suas irmãs, Kamiyu e Aruru, que vieram de Tusqueira para levá-la para casa, mas elas logo a encontram. Kohen reclama da superproteção de suas irmãs porque elas a seguem para todo o lado. Entretanto, Kapoko se dá bem com Makuru, o tigre de estimação de Kamu. Mais tarde, a Shutoro vem buscar Aku que foi convocado pelo imperador. No palácio, o imperador elogia Aku por cuidar de sua filha e presenteia-o com 2 mulheres chamadas Comunidade de Correntes, nomeadas Ururu e Serana. Perto dali, Decapompo está zangado que o imperador deu a Comunidade de Correntes a um baixo-vida como Aku, mas os outros generais lembram-no que será traição questionar os sábios julgamentos do imperador. Em casa, Aku explica às mulheres que foi obrigado a ficar com Ururu e Serana, mas Juruvaru e Serana parecem estar dispostas a fazer qualquer coisa que Aku queira, mesmo as coisas mais lascivas. Rivertia não aguenta toda a atenção que as meninas estão dando a Aku e ela diz-lhes que é seu trabalho cozinhar para ele e ajudá-lo, mas acidentalmente derrama um pouco de chá nele. Mais tarde, Serana e Aurora usam a sua magia para secar as calças de Aku. Logo o vendedor de doces chamado Sikon vem cumprimentá-los. Ele diz-lhes que sabe da dupla identidade de Ashutura e revela sua própria verdadeira identidade como Mikizushi. Quando os 8 generais Pilar estão no Tribunal Divino, os soldados revelam ao imperador que uma força chamada Uzer Rússia está prestes a invadir Yamato e o imperador ordena aos generais que a destruam. Entretanto, o líder da força Uzer Rússia, Gundora, mata o mensageiro de Yamato e declara guerra na cidade. Aku é convocado para ir ver o imperador cara a cara. O imperador fala gentilmente com ele e pede que ele o chame pelo seu nome Medo. Aku pergunta por que ele tem interesse nele e o imperador menciona que pode falar livremente com ele, já que Aku é estranho para Yamato e o imperador. Ao contrário de seus súditos em uma sala interna, os 8 generais do Pilar têm uma reunião de estratégia sobre a guerra em andamento, mas todos parecem ignorar a tagarelice de Decapompo.
faz com que ele saia furioso logo depois que Decapompo deixe Yamato para enfrentar o usual Hashi de força sem autorização. Lava envia Mikizushi e Ashuturu para lidar com Decapompo antes de partir. General Varai lembra Oshuturu de uma instrução secreta do imperador em casa. Oshuturu se prepara para partir para Ori. Nekami e Kiru se juntam a ele enquanto um usuário Rússia General Zaguni fala com sua filha Antu enquanto ele envia alguns suprimentos para o usuário Forças Russas. Na manhã seguinte, Aku reclama sonolento sobre o trabalho. Vem informá-lo que Hurutier e Atui receberam ordens de se juntar à guerra e ela propõe que eles os sigam e Aku concorda em seu sono enquanto os soldados de Decapompo derrotam a primeira onda de Uzu Rússia, e eles decidem recuar contra o conselho de Marora. Decapompo ordena que seus soldados persigam até ficarem presos. Aku e as mulheres vão para a guerra. Eles logo se encontraram no campo de batalha e Aku tenta recuar, mas as mulheres dizem que eles devem ficar para lutar. Eles percebem que as forças usuárias da Rússia colocaram seus reféns Yamato de uma cidade chamada Nakura na frente de guerra e todos eles se juntam à luta para salvar eles. Mas Aku e Haruya ficam para trás com Kapoku, já que são os mais fracos. Eles notaram algumas mulheres sequestradas da terra. Nakua e Harutia diz a Aku que ela quer lutar. Logo eles dizem os reféns e matam os soldados. Uma árvore corre para o invicto mestre da lâmina e Akuto Urudo, que quase raspa a cabeça, e Akuto Varuto mais tarde os ajuda quando descobre que eles o ajudaram a libertar sua filha sequestrada Shinana, enquanto as forças de Decapompo são eliminadas pelo uso das forças da Rússia e Decapompo decide fugir até ser pego por Mikazushi e Ashutoro. Aku e o resto decidem se reunir com Mikazushi e Ashutoro enquanto Shutaru e Mikazushi decidem lutar contra uma força de infantaria. Cerca de 6.000 soldados sozinhos em uma floresta. A Rússia usual luta e usa a floresta para cobertura. Mas nossa surpresa ao descobrir que os arqueiros de Reiko, quem tem olhos poderosos, pode ver na floresta o usuário Rússia é exterminado pelas flechas enquanto Munishika derrota sozinha milhares de soldados usando seus poderes enquanto seus homens eliminam o resto. Jiraiya, por outro lado, literalmente caminha sobre a água e destrói todos seus inimigos. Os generais da força russa habitual continuam sacrificando seus soldados como peões. O usuário corre. Os soldados imploraram a Jiraiya e dizem que os líderes da Rússia habitual sequestraram suas famílias para fazê-los lutar. Mas Viratos derrota com base nas instruções do imperador. Depois a Jinni vai para relatar a Gundora que seus soldados foram retirados e implora para que ele recue. Gundora comanda que eles se dirigem para o oeste, mas diz que não é uma retirada, mas uma mudança de direção. Oshutoro e Mikizushi decidem perseguir, mas encontram Zaguni, que permanece como a única linha de defesa enquanto Gundora e o resto saem. Ashutoro luta contra seu Aguni e o mata enquanto Intu assiste horrorizado por perto. Quando eles levam os reféns para Maruru, os Vatmin feridos quase não disparam nenhuma história cheia de flechas, confundindo-os com inimigos. Imediatamente Veras se transforma em uma besta pelo poder que o imperador concede aos membros mascarados dos 8 pilares chamados Akaruka e destrói os inimigos escondidos em Mararova junto com uma quantidade de sequestros de reféns. Aoji menciona que ele pode ter feito isso porque acredita que qualquer quantidade de reféns que se renda ao usuário Rússia é um traidor. Mas Aku acredita que o imperador não gostaria que este Akun avisasse se a família fosse pega na guerra e vai ajudá-los. E virá e tenta esmurrá-lo no chão. Mas Ururu e Serana criam uma barreira em torno de Aku. Depois Reiko menciona que eles venceram a guerra. Enquanto isso Itua chora por seu falecido pai. Aku fica chocado com o quão longe eles foram e como mentem foram perdidos na guerra e sai para vomitar quando se lembra das famílias. Os soldados todos voltaram para Yamato e Decapompo goza da atenção das pessoas mesmo que ele não tenha feito nada em casa. Aku acorda de Magmares da carnificina feita por Varai. Depois as senhoras vêm para implore para ele sair com eles enquanto lá fora está preocupado que Aku não esteja falando e as senhoras lhe deem um presente para animá-lo. Mais tarde Aku diz legal e ele se sente péssimo por não poder fazer nada durante a guerra, mas Nekona grita com ele por ficar legal e preocupado com sua atitude. Os caras bebem e tentam animar Aku. Aku diz que não gosta de guerra e não gosta do fato de ter medo. Eles dizem que continuam lutando por causa daqueles que eles amam. As mulheres estão felizes. Aku está se sentindo melhor e vai checar eles, mas encontra os homens brincando sem roupas. Aku se aproxima para esfriar e então expõe seu lixo, mas ela nocauteia. Mais tarde Bashutoru fala com Aku sobre como a guerra e as coisas ruins nunca acontecem, embora então tudo que você pode fazer é beber e rir disso. As garotas da comunidade vêm convocar Aku no palácio. O imperador elogia Aku pelo esforço de sua equipe. Aku pergunta por que eles tiveram que ir tão longe com o poder das máscaras e do imperador menciona que algumas coisas terríveis devem ser feitas para proteger o povo. Mais tarde o imperador conta a ele sobre seus antepassados. O titã da inveja que criou o povo e desapareceu. O imperador aponta que o povo tem orelhas de coelho exceto ele e Aku. O imperador o leva para um laboratório e Aku se lembra de ter trabalhado como cientista e descobre que Amnoka é sua irmã trans por seu projeto para melhorar a genética humana e a expectativa de vida. Aku acorda de seu transe no chão do laboratório e o imperador diz a ele que o titã da inveja era chamado de Ceres.
Humanos. O imperador diz a ele que os humanos originais começaram a derreter e se tornaram o que agora é conhecido como a maldição. Isso causou uma série de guerras e desconfianças que fizeram a raça humana se destruir, mas os criativos permaneceram. O imperador menciona que havia perdido toda essa família e, por não conseguir suportar a solidão, criou mais chamarizes que agora povoavam a terra. Mas isso não foi o suficiente. Então começamos a pesquisa para reverter essa maldição. Aku mais tarde descobre que o imperador é seu irmão mais velho e Anju e Anoka são iscas criadas de acordo com a semelhança de sua família. Enquanto isso, Lava vai falar com os líderes de Tuskir para perguntar sobre a tumba do último Auro. Depois, o imperador ordena que Yamato invada Tuskir. Ashutoru diz a Aku que eles estão enfrentando mais oposição em sua invasão de Tuskir e pede a Aku para ajudar a entregar suprimentos para seus homens em Tuskir. Aka lembra ao Chutoru da consequência de pedir a ele para participar da invasão, mas eventualmente aceita. Quando chega em casa, Aku conta a eles o que a Chutoru pediu a ele para fazer enquanto Kun fica em seu quarto. Ele diz a Kuni que entende que lutará contra as pessoas que ela ama, mas descobre que ela saiu uma hora antes. Quando ele abre porta, todos eles decidem segui-lo para a guerra e Aku vai até Luafer Kun para informá-la. Mais tarde, Aku vai ao encontro de Karura para beber e reclamar de tudo o que está acontecendo, e ela o aconselha a ficar sempre ao lado de Correm. Na manhã seguinte, a moeda chega uma saia avaliada. Eles param em um porto governado pelo pai de Tui. De repente alguém corre em sua direção e realmente entra em modo de ataque, mas percebe que é seu pai só. E Kakuru então pergunta a Aku qual é o relacionamento dele com a Shui e ela menciona que ele é um homem especial para ela, que faz Suzui e Kakura arrastá-lo no navio para uma discussão privada. Mais tarde, Kuan diz a Aku e se eles lutarem de frente, eles vão perder. Então ela teve que segui-lo para acabar com a guerra. Quando eu chegar à terra, no Sora se alegra depois de ficar enjoado durante toda a jornada. Rudia desmaia novamente olhando para os tripulantes muçulmanos. Legal os informa sobre uma estrada secreta que eles podem usar para levar os suprimentos para Munishika, mas eles não percebem Kameo e Aruru observando-os em uma montanha próxima durante sua jornada. Kapoko spots Makuru e persegue-o com entusiasmo. Separa-os intencionalmente do resto dos soldados para reduzir a quantidade de comida trazida para o acampamento. Aku se junta a Munishika para participar de uma conferência com Decapompo e Reiko. Decapompo diz a eles para lançar um ataque direto, mas Munishika sugere que eles se retirem para agora. Reiko concede a Decapompo seu desejo de atacar, mas o lembra de não bagunçar como da última vez. Enquanto isso, Lava informa ao imperador que os 3 exércitos enviados para Tuskir são insuficientes, mas garante a ele vitória. O imperador agradece pela garantia, mas menciona que eles precisam trabalhar em um plano B para o caso e seus homens enfrentam uma unidade de soldados chamada Hakushor, que encontrou uma maneira de impedir que Munchika use sua transformação em massa em sua reunião de estratégia. O Novo México menciona que Vera pode ser capaz de usar seu poder desde que ele recebeu o poder supremo do imperador. Mais tarde, Aku sugere que eles entrem furtivamente e destruam sua provisão de comida. Eles logo ficam sem ideias, mas Aku tem uma última ideia, mas se recusa a compartilhá-la com tortura até que ele revele. Eles mais tarde executam sua ideia de tomar legal e refém e usá-la para chegar ao depósito. Enquanto Munishika lhes dá tempo lutando contra o bando de Sharai, eles entram no complexo, mas encontram Kuru, que era um inimigo formidável. Enquanto Munishika luta contra o comandante Hakashari, que é mais forte do que ela, Kuru acabou sendo o ex-treinador de Koula. Ele fala sobre como ela tem o poder de dividir o país ao meio. Aku mais tarde encontra seu caminho para o depósito depois de legal e distrai Kuru com base em seu relacionamento anterior. Kuru segue para raspar sua cabeça, mas Aku joga uma bomba lá e foge. Enquanto eles escapam, Kuru sai dos escombros sem ser afetado pelas garotas Kamudi, que imediatamente se teletransportam eles para um lugar seguro. Mas antes que eles façam isso, a tripulação descobre o nome de Aku e é surpreendida. De volta ao acampamento, uma mensagem sobre a morte do imperador chega. Enquanto isso prova que os soldados de 2 saias os perseguem enquanto eles escapam para o navio da tripulação de Soyanka. Mineshika ordena a todos a bordo e fica para ativar o poder da máscara. Ela ganha tempo para eles partirem, mas é capturada por Kuru no Capitólio. Todos lamentam a morte do imperador no navio. Todos pensam em silêncio sobre o que acabou de acontecer. Corren vem perguntar a Aku por que ele é o mais afetado pela morte do imperador. Enquanto isso, Oshutoru traz um pouco de chá para a princesa, mas por algum motivo ela desmaia. Mais tarde, Oshutoru de Decapompotan, que foi preso durante a 8ª reunião geral. Eles deliberam se Oshutori foi incriminado ou não e descobriram que o povo e os soldados ashutoriais vieram protestar contra a prisão de Ashutura. Baraki vai ver Oshutoru e nocauteia o soldado, torturá-lo. Aku e os outros voltam e ouvem a notícia sobre Ushir Toru fora do palácio. Os soldados anunciaram ao povo que os generais dos 8 pilares decidiram decapitar Ashutura no dia seguinte. Decopambo se alegra por ter tirado a máscara de Oshutor, mas acidentalmente perde a máscara enquanto Virat vem dizer ao Shutora que ele foi enganado por pessoas que desconfiam de sua lealdade ao curso deles. Gurai diz que lutará por ele,
Mas pode ser uma ideia melhor para ele confessar o crime e morrer para evitar um alvoroço em Yamato. Aku e o resto descobrem que o Chutoro escolheu morrer e Nekomast diz que deve estar dando a vida por Yamato. Eles decidem salvá-lo e levá-lo para Enakamu, sua pátria. Eles decidem ir salve o tutorial da princesa, mas perceba que alguém ergueu uma barreira que impede as garotas Kamunai de teletransportá-las para dentro. Felizmente, Karura e Toka chegam com um plano de entrar furtivamente no palácio pelos esgotos enquanto os generais percebem que Rurai obteve uma confissão de Ashutoru em troca pela vida das pessoas, mas Decapumpo planeja impedir que Virai assuma o controle de Yamato depois que Ashutoru é decapitado. Aku e o resto se esgueiram para o palácio e Aku e Toarudo pegam a princesa que ainda está doente e Anoko os permite enquanto Aku, que está treinando lutas os guardas e vai salvar Ashutoru. Ashutoru se recusa a sair com eles porque sabe que a luta pelo poder entre os 8 generais nunca vai acabar e gostaria de ficar para que o povo não seja morto. Aku e Nekomato decidem dizer com Ashutoru e também são decapitados como ele não queria ir embora. Eventualmente, Ashutoru sai com eles para salvar suas vidas. Os soldados os emboscam, mas Yakudo Arudo fica para lutar contra todos eles e deixar o resto escapar enquanto os 8 generais decidem recuperar Ashutoru vivo ou morto. Decapumpo mobiliza seus soldados, vão atrás deles. Aku e o resto fazem o seu caminho pela cidade e evitam os soldados enquanto e sem desculpas carregam a princesa para um lugar seguro. Reiko descobre localização deles e envia soldados atrás da princesa Kulin e sem desculpa percebe que os 8 generais têm enviou esses arqueiros para matar a princesa por suas próprias perseguições egoístas. Mas quando os arqueiros atiram flechas neles, Koren começa a brilhar e queima os soldados e suas flechas suspensas no ar com algum poder sobrenatural. Eventualmente, Oshutaru e Aku encontram soldados e os envolvem. Aku eventualmente tem uma ideia para escapar pelos esgotos enquanto Hurutaz é forçada a prender e não desculpe. Mas Kapoko dá um tapa nela e diz a ela para não fazer o que ela não acredita. Quando os soldados aparecem, Kapoko luta contra os soldados com algumas habilidades legais de Kung Fu. Eles correm para uma árvore que finge prendê-los, mas tira os soldados. Aku Nakama e Ashutoru logo são emboscados pelos soldados de Vera enquanto Atui e o resto se deparam com Soji e Kakuru como homens. Mas Soinkuru fecha os olhos para as mulheres escondidas no barco. No barco as mulheres se preocupam com os caras, mais legal e garante a eles que Aku voltará como sempre faz, enquanto Varai e Ashutoru discutem sobre deixar o destino de Yamato nas mãos da princesa. Mas Vera diz que somente quem detém o poder absoluto pode se tornar o próximo birro do imperador e Ashutoru reutilizar seus poderes e começa a lutar, mas Ashutoru começa a perder devido aos seus ferimentos. Oshuduru e Virai transformam se com o poder da máscara no tribunal. Mikazushi tenta parar a luta, mas Reiko diz-lhe para os deixar matar um ao outro, pois esta é a decisão dos 8 generais do Pilário. Ameaça com as consequências de sua desobediência enquanto Oshutoro continua recebendo sua bunda durante sua luta. As garotas Kamuniki contam a Aku sobre o poder de Onryaku que lhes permite selar os poderes das máscaras e Aku entende por que o imperador os deu para ele. Imediatamente as garotas Kamuneki selam o poder das máscaras. Aku tenta ir ajudar Oshutoro, mas ele é pego por Virai que mais tarde é esfaqueado por Oshutoro. Oshutoro e Nekona chegam em Enakimu sem Aku anunciou que Aku está morto. Depois o humor de todos piora devido à notícia ilegal e decide deixar a Nakamu enquanto Nekamana anuncia a Oshutoro que os 8 generais do pilar restantes vão tentar atacar a princesa. Tira sua máscara e descobre-se que Aku pegou sua máscara para continuar sua identidade após o original. Ashutura faleceu em um flashback. Oshutoro diz a Aku que seus dias com ele foram alegres quando ele se desintegra, como é o destino de todos aqueles que carregam a máscara. Kura Shuruka Shutoru Monza máscara Aku enquanto ele desaparece e diz a sua irmã para não chorar. Aku Mekana e as garotas Kamuniji retornam ao cemitério de Ashutora. Aku se pergunta se ele pode ocupar o lugar de Ushutori. Mais tarde à noite, quando Kunin sai, Aku se pergunta se é melhor contar a verdade, mas decide que não há como voltar atrás. Ele anuncia ao povo de Nakuma que o país de Yamato está em perigo e promete ganhar a vitória com a ajuda deles indo para a guerra que ele sempre temeu tanto. Fim. Confira nossos outros vídeos e também se inscreva para mais recapitulações. Obrigado por assistir.